aqui, compartilhar. Deixa eu ver aqui, a câmera tá ligada. Internet. Bom, Gabi, pode dar início aí. Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, tá? Apresentar algumas treliças para vocês. No primeiro slide, vocês podem ver todo mundo que consiste o grupo. Pode passar, Rafa. Vocês me ouvem bem? Me ouvem, né? Eu tô ouvindo, Gabi. Tá? Então tá bom. Então, vamos lá. Estudo de treliça. Essa vai ser uma parte introdutória, tá bom? Para os meninos vão vir com exemplos, com uma parte de aula mesmo para vocês, tá bom? Treliça é uma estrutura com montagem baseada no triângulo, feita de material que ofereça resistência, como aço, alumínio ou madeira. Pode ser usada em diferentes aplicações, desde suporte de plantas até mesmo como base na estruturação de pontes. Esse tipo de armação é formada pelo cruzamento de elementos retos com extremidades ligadas entre si por nós. Vocês podem olhar aqui do ladinho o exemplo de uma ponte, né? Uma ponte no mar, eu acho que é um mar isso aqui. Uma ponte no mar, feita de treliças e um apoio de um teto também, tá? Pode passar, Rafa. Treliça necessitam de apoios onde o peso exercido sobre ela é distribuído para a estrutura, fundação. Então, cada pezinho ele tem que ficar distribuído sobre esses nós, que é o nó que dá a resistência dele. Aqui ao lado, nós temos também uma tabelinha mostrando para vocês as diferentes formas de treliça. Então, tem as Oi? De apoio. Isso, de apoio, as reações de apoio. Nós temos o apoio móvel, o apoio fixo e o engaste. A simbologia, temos aqui para vocês, o grau de liberdade e a reação. Embaixo, desculpa. Embaixo nós temos uma legendinha, tá? Para vocês se encontrarem aqui nessas setinhas, digamos assim. M impede o giro, RV impede o movimento vertical, RH impede o movimento horizontal. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus, onde ele vai começar a explicar para vocês como é a reação de apoio, tá bom? Bom dia, todos me ouvem bem? Estou ouvindo bem. Sim, Matheus. Bom, vou começar. Aqui a gente tem o primeiro exercício, que é uma estrutura de treliça com 2 pontos de apoio, sendo H1 apoio de primeiro gênero, que é o fixo, que a Gabriela comentou anteriormente, e o H3. Aqui tem um pequeno erro de digitação, considera H2, por favor, que é de segundo gênero, que é móvel, como vocês podem observar na treliça, tá? H1 e H3. Essa treliça tem 3 metros de altura por 6 de largura. Em cada nó tem uma carga aplicada de 20 kN. Pode passar. Bom, primeira coisa, a gente precisa identificar as forças, que são as reações que são aplicadas na estrutura da treliça. Onde a gente vai ter a somatória de forças horizontais, a somatória de forças verticais e o momento. Todos têm que ser igual a 0. Aqui nesse primeiro, nós temos a reação da força de momento, onde tem um pequeno erro que eu comentei no slide anteriormente, que é o somatório de forças de momentos tem que ser igual a 0. Portanto,
no caso seria H2 aqui e não H3, seria o ponto que a gente precisa descobrir, vezes 3, que é a altura da treliça. Então, a gente tem a carga de 20 kN, vezes 3, que é a largura, e depois a gente vai ter mais 20 kN vezes 6. Vezes 6 porque é o comprimento total, então temos 3 mais 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente isolar o H3, uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente tem um giro, que eu coloquei aqui embaixo para vocês conseguirem entender. No sentido horário positivo, no sentido anti-horário seria negativo. Como aqui as forças são aplicadas em cima da treliça, a gente vai considerar no sentido horário. Por isso as forças estão positivas. Então, se a gente fazer toda essa conta, isolando H3 e dividir por 3, que seria a altura, a gente chega em 60 kN. Então, fazendo a conta de H1 menos H2, ou 3 que está aqui, a gente chega no resultado de igual a zero. Portanto, a treliça está estática, que seria a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Não sei se vocês conseguiram compreender bem essa primeira parte. Mas primeiro a gente tem que fazer a soma de todos os momentos para depois chegar na soma individual de cada nó. Pode passar. Acredito que esteja faltando informação nesse slide um momento. Não tá não. Tá certo. A partir daí, a gente começa a distribuir as nossas forças encontradas na treliça, aonde a gente vai ter os 20 kN que já foram aplicados e os 60, que foi o que a gente descobriu. Que são, a gente vai ter 60 na horizontal. Não, peraí, que você pulou um fontes, eu acho. Para mim tá faltando algum slide aqui no meio. Rapidinho, professor, só conferir aqui se está certo isso. Não, tá certo, tá certo. Onde a gente descobriu as forças de 60, que é o de momento lá. Eu coloquei aqui na cor azul para diferenciar um pouco. Pode passar o próximo, por gentileza. Aí aqui a gente entra no método dos nós. É o método natural de resolução, que consiste em se estudar o equilíbrio de cada nó isolado. Nó é o encontro de duas ou mais barras em uma treliça. Aqui eu coloquei um exemplo só para vocês conseguirem visualizar bem. Pontinho vermelho é o nó. E as barras que estão de encontro ao nó. Aqui poderia ter mais barras, mas aqui eu deixei 3 só para ficar bem visível. E a gente vai resolver essa treliça pelo método dos nós. Tem outros métodos, mas o método dos nós foi o que passaram para nós. Vamos para o próximo. Agora a gente tem que identificar as reações de compressões nas barras, que a gente vai descobrir pelo método dos nós. Portanto, ponto de aplicação de forças e análise de resolução da reação nos apoios. Aonde aqui eu montei a treliça novamente para ficar bem visível. Porque eu coloquei os ângulos, que a gente vai ter que descobrir o ângulo beta e o ângulo alfa que é necessário para a gente calcular. Pode passar. O nó 1. Eu separei aqui o primeiro nó, só para ficar mais didático de vocês verem. Aqui em cima a gente tinha 60 kN para cima, foi a força que a gente descobriu, porém a gente já tinha 20 aplicado da própria de peso na treliça. Então nesse nó a gente vai ter 40 kN, que é a diferença de forças. Aqui eu chamei de a barra F13 e F12 e a gente tem um ângulo beta. Pode passar. Para isso a gente vai ter que decompor as forças daquele nó. Então aqui a gente vai ter que fazer a tangente de alfa e a tangente de beta. A treliça em si tem 3 metros de altura por 6, como vocês viram no desenho na primeira treliça.
A tangente de alfa seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente teria 3 metros de altura sobre 6, vezes a tangente, que daria um ângulo de 26,57 graus. Para a tangente de beta, seria cateto adjacente sobre cateto oposto, que seria 6 sobre 3 vezes a tangente, que daria 63,43. Como vocês podem ver aqui embaixo, o somatório dos ângulos do triângulo tem que ser igual a 180. Então, se a gente somar, é 26 aqui, tem um erro, não é 29, perdão, mais 63,43, mais um ângulo reto, seria 90 graus, a gente chega no 180. Então, por essa relação, a gente sabe que as contas aqui estão certas. Agora, fazendo a decomposição das forças que eu coloquei aqui do lado, da F12 e da F13. A gente teria uma força da F12 na horizontal, ficaria F12 vezes seno de beta. Portanto, a força horizontal tem que ser igual a 0. Seria 60 mais F12 vezes seno de beta. Isolando o F12 e fazendo 60 sobre o seno de beta, a gente chega em uma força de 67 kN. Aqui embaixo, como a gente decompôs, a gente não só tem a força F13, mas como uma parte da força F12. Por isso eu coloquei para estar as duas aqui juntas. Seria F12 vezes cosseno de beta. Portanto, seria o somatório das forças horizontais, ficaria 40 menos F13 menos F12, que são as duas forças. Porque uma foi decomposta e veio um pouco aqui para baixo dessa força. Vezes o cosseno de beta. A gente isolaria o F13 e chegaria num resultado final de 10 kN. Pode passar. Agora a gente tem o nó 5. As relações de ângulo vai ser a mesma. Então a gente pode considerar a tangente de 26,57 e a tangente de beta de 63,43. Então vamos lá. Aqui a gente fez a mesma coisa, decompôs as forças. Então, na força horizontal seria F52 vezes cosseno de beta, e na força vertical seria F52 vezes seno de 40. Porque, como vocês podem observar, a F52 ela está subindo, então a gente teria duas forças aqui para cima também. E a F54 a gente considerou para baixo. Portanto, seria a força que está subindo aqui, F52, 40 kN, porque é aquela relação, se eu tenho 20 para baixo na treliça e 60 para cima, me dá uma relação de 40. Uma diferença de 40 kN. E aqui na F54, que é a força que está para baixo, seria a força vertical, tem que dar um somatório de igual a 0. Portanto, F52 vezes o seno de alfa menos os 20 que está aplicado sobre a treliça, teria que dar um resultado igual a 0. Se a gente isolar o 52 e fazer 20 sobre seno de alfa, a gente chega no resultado de 44,71. Para a força F52, que é uma dele que foi derivada para a horizontal, a gente teria F52 vezes cosseno, que seria a gente isolando o F54, que também é uma que está errado aqui, seria F52, perdão, mais uma vez, seria menos 44,71 vezes cosseno de alfa, que nos daria um resultado de menos 39,99. Bom, eu acho que a apresentação saiu. Sim. Pode passar. Aqui a gente tem o nó 4, onde a gente vai ter a mesma relação de ângulos, porém é um pouco mais fácil, pois o nó a gente não vai precisar decompor as forças. Onde a gente tem que F45 e F54 é igual a 39 menos, seria menos 39,99. Falta um sinal de menos aqui. Porque a gente já descobriu essas duas forças
pelo nó 5 anterior. E a gente só precisa calcular a do F43. Portanto, seria F43 mais F45 seria igual a 0. Então, se a gente somente isolar aqui, F43 é igual a menos 39,99. Tem um pequeno erro no jogo de sinais aqui, mas seria menos 39,99. A gente vai corrigir e passar certinho para vocês depois, disponibilizar o arquivo. Pode passar. E o nó 3, que sabendo que F31 é igual a 10 kN e F34 é igual a menos 39,99 kN, e a nossa relação de ângulo vai ser a mesma, necessitamos somente decompor a força F32, porque as outras a gente já tem calculado. Então ficaria F31 mais F32 vezes seno de alfa. A gente isolando o F52, que seria F32, tem mais um erro aqui, seria menos 10 sobre seno, que daria menos 22,36. Pode passar. E aqui só para vocês conseguirem enxergar o que cada força vai exercer sobre a treliça. Aonde o nosso 67, por ser positivo, oferece uma tração. O nosso 44 oferece uma tração na treliça. O nosso 10 também, kN, oferece uma treliça. Os valores que estão negativos vão exercer uma compressão. E a força que está marcada como 0, ela não vai sofrer nenhuma reação. Seria basicamente essas forças que são aplicadas na treliça. Onde a Gabriela tinha comentado que essas forças vão ser distribuídas depois para os apoios. Para os apoios e depois para a fundação. Seja lá qual a estrutura. E pode passar. Agora passar a palavra para os nossos amigos que vão continuar a apresentação. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, essa é a segunda treliça que o grupo desenvolveu. É uma treliça tecnicamente um pouco complexa, porque ela tem bastante nó. Mesmo ela sendo simétrica, acaba sendo um pouco complexa pela quantidade de nós. Mas é muito interessante para a gente ver a diversidade que a gente tem de treliça, né? E aí, qual que foi a primeira etapa utilizada aqui? Primeiro, para adiantar para o cálculo dos nós, a gente fez os cálculos dos ângulos. Os cálculos dos ângulos, como a gente viu com o Matheus, a primeira treliça, ele é muito importante para descobrir as reações em cada nó que a gente tem. Assim a gente consegue ver em cada barra da treliça o que vai ser tração, o que vai ser compressão, qual que é a força que está atuando dentro da barra. Então é uma parte muito importante do cálculo. Aqui, depois disso, a gente tem que fazer a equação das forças nas reações de apoio. No caso, a gente tem o apoio fixo e o apoio móvel, como foi explicado pela Gabi. E sempre esses cálculos, eles são totalmente baseados dos apoios, principalmente falando do apoio fixo. Depois a gente vai olhar isso em momentos, na equação de momento, mas a de agora, o que tem que ser realizado? Primeiro, a gente tem que ver quais são as forças que tem horizontalmente e vertical. Então, nesse primeiro cálculo, ele está indicando que as forças horizontais, neste caso, é 0 kN. Você pode subir um pouco, Rafa, na treliça, por favor? Se a gente for olhar a treliça aqui, a gente pode ver que realmente não tem nenhuma força dentro da treliça que seja horizontal. Todas as forças atuantes são as verticais, que estão com uma setinha. E aí, após isso, a gente tem que fazer as reações em Y. As reações em Y a gente tem bastante, então a gente pode ver aí, temos forças de 2 kN no centro dela e 1 kN nas suas extremidades. Então, como que realiza esse cálculo? A gente pega todas as forças, nesse caso, a gente determina um sentido,
Ou seja, aqui ele está indicando que o sentido para cima é positivo. Então, todas as reações de apoio que tiverem para baixo são negativas, igual está mostrando aqui. Então, a força vertical no apoio A, ela está como positiva, que é a força que fica dentro do apoio fixo, e a força V1 é que fica dentro do apoio móvel. Então, ela está positiva também, que ela está para cima. E as outras forças, que são as forças de 2 e 1 kN, elas estão para baixo, sendo assim negativa. Assim, a gente consegue obter uma equaçãozinha. VA mais V1 é igual a 12 kN. O que isso está indicando? Que a soma das duas reações é igual a 12. Só que a gente ainda não tem quanto que é cada. A gente sabe que as duas somadas são 12, mas não sabe quanto que é cada. E aí que chega a parte de equação do momento. A equação do momento é onde a gente calcula as forças em que as forças dentro da reação de apoio A, ou seja, o apoio fixo. Então, a gente faz a somatória tudo dentro do apoio fixo. Como que funciona isso? A gente determina um sentido, então, no caso aí, é o sentido horário, e a gente faz o cálculo. Então, a gente pega, por exemplo, a primeira aqui, 2 kN vezes 1,5. 2 kN é a força atuante e 1,5 é quantos metros ele está longe do apoio fixo. Então, neste caso aqui, a gente tá indicando o quê? Que ele está a 1,5 metro do apoio fixo. Uma coisa importante de ressalvar nessa parte é que, para a gente fazer a parte de distanciamento, em quantos metros está longe do apoio, primeiramente, a gente, na parte vertical, a gente mede horizontalmente, se o apoio estiver vertical. Se o apoio estiver horizontal, a gente mede verticalmente. Então, é o oposto para fazer a medida. Muito importante ressaltar isso. E aí, com essa somatória, a gente somando cada força vezes cada metro, depois somando tudo, a gente consegue obter um momento. Como a gente não tem o apoio A dentro da equação, a gente consegue descobrir o V1. Então, dentro das somatórias de todas, a gente descobriu que V1 é igual a 6 kN. Então, dentro de V1, a gente tem o seu resultado e a gente consegue transformar esse resultado dentro da força vertical. Então, com isso, a gente consegue descobrir o VA, que é o apoio fixo. Então, no caso, a gente faz a substituição. VA é mais 6 é igual a 12 kN. Transformando, passando para o lado, a gente vai descobrir que VA é igual a 6 kN. Então, o que isso traz para a gente? Como a treliça ela é simétrica, os dois apoios eles vão ter a mesma força atuante. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas. Oi, desculpa, gente. Tava com o microfone desligado, já tava falando aqui. Bom dia a todos. Seguinte, uma coisa importante que o Renan falou aí, volta um pouco na treliça lá, Rafael, por favor. Aí, rapidinho. Como ela é simétrica, como ele falou, né, os apoios são iguais. Mas na escolha de momentos, é importante frisar que quando tiver mais de uma reação em um apoio, mais de uma incógnita, você sempre escolher o lado que tem mais incógnita, que assim você elimina essas incógnitas e consegue identificar de forma mais fácil, né, as demais incógnitas. Então, sempre escolha o lado que tiver mais incógnitas para você fazer a soma de momentos, né? Pode descer. Isso facilita aí muito o problema. Então vamos de novo aos métodos dos nós, assim como o Matheus já explicou, né? A gente faz primeiramente, depois que você executa o diagrama de corpo livre, vem para o método dos nós, que é nada mais é do que a soma das forças na horizontal e na vertical. Como a gente já sabe que as forças horizontais são nulas, né? Não temos as forças horizontais, não consideramos, então a gente já parte direto para a força vertical. Né? No caso aqui, o VA, né? Você faz a soma do VA, pega a decomposição, que é da força FAB, por ser uma diagonal, e multiplica o seno do ângulo, menos 1, né?
E aí você faz a distributiva. É uma receita de bolo. Na verdade, todas as treliças você vai fazer da mesma forma. Como o professor já citou também, o cuidado maior que a gente tem que ter nessa parte das contas, porque se você errar a primeira conta, as suas demais provavelmente vão estar erradas também. É até uma experiência minha mesmo, que eu passei no semestre passado. Era uma treliça muito grande, muito complexa, e eu errei logo na segunda equação. E acabei desenvolvendo todo o exercício em cima de um erro. Então, acabei perdendo o exercício inteiro. Então, é importante a gente sempre frisar nas contas, refazer, se possível, se tiver um tempo hábil, para você poder confirmar se tudo está correto, né? Então, na decomposição, a gente descobre, continuando, né? A gente descobre a força de AB decomposta, e aí a gente passa também para a força B cosseno de θ, mais FAC para a gente descobrir a força de AC. Então, como vocês podem ver, é bem repetitivo mesmo, bem cansativo, mas é essa forma mais fácil de você fazer a decomposição dos nós. No nó B, a mesma coisa. Forças horizontais a gente sabe que é zero, que é nula. Então a gente vai para as forças verticais também. Sobe rapidinho na treliça, só para dar uma olhada de novo, Rafael, por favor. Ok, beleza. Então a gente sabe que a força que a gente já descobriu 12,5, né? Aí faz o mesmo esquema com o seno de θ para decompor as forças na diagonal, menos a força BD, seno de θ também, menos a força BC, por conta das forças atuantes no nó B, né? Como você pode ver, pode subir de novo, Rafa, para a gente olhar a treliça. A gente traça uma linha reta de B até a metade de DC para formar um triângulo. Tem a força também diagonal de BD e tem a força atuante no nó de BC e tem a força de BAA, que é a força que a gente são as forças em cima do nó B, que a gente vai descobrir agora. Então, perdão, até falei uma coisa a mais aqui, não tem linha de B entre D e C, desculpa. É só a força BD, força BC e força BA. Pode descer. Opa, aí, desce um pouquinho. Beleza. Então, mais uma vez, então a gente tem aí a força BD, força BC e a força BA, que a gente já descobriu. Então, a gente só faz a somatória de novo, a distributiva de novo, e a gente descobre o valor da força BD. Logo na sequência, mais abaixo, a gente descobre também a força BC a força BC por distributiva. Pode vir descendo, Rafa. Isso aí. Portanto, 10,06 kN pela distributiva que a gente faz. Então, todos os nós a gente vai sempre fazendo dessa mesma maneira. Sempre pegando a força que a gente já descobriu anterior, passando para as próximas forças, sempre decompondo, tanto na horizontal quanto na vertical, usando o seno e o cosseno. Valeu! Beleza, gente, eu vou dar continuidade aí com o nó D. Deixa eu só voltar aqui. Então, que nem o Lucas falou, o cálculo de nó, ele é um trabalho bem braçal, assim, você vai fazendo, faz igual, encontra um, vai para o próximo, ele é um trabalho de sequência, assim, então não tem muito segredo, não é um bicho de 7 cabeças também. O importante é você tentar sempre começar certo. Começou certo, o final caminha para o correto. Se você errar no começo, tudo desmorona. Então, a gente tem que estar bem atento, já começar direito, escolher direito as forças, determinar bem as convenções, quais vão ser as direções das forças positivas, onde vai ser negativo, para a gente não errar, né? Fazendo isso, daí a gente dá início, que nem pelo nó A, nó B, deu continuidade. No caso aqui, eu fui pela ordem
das letras, nó C, daí eu não consegui, parei na força FDC. Então eu entendi que eu tinha que voltar no nó D, ir até o nó D, e à frente as ordens não importam. O importante é você encontrar as forças de maneira correta. Você determina que as forças na horizontal e vertical tem que ser zero, ou então a estrutura estaria se movendo, né? Determinou que ela está em zero, a estrutura está imóvel. Você começa a dar início de novo. Então, eu encontrei a força FBD vezes, como eu já calculei antes, os senos e os cossenos dos ângulos, que já estão definidos, eles são bem simétricos, eu já multipliquei por 0,9, menos FD também, que é igual a 0,9, que se voltar aqui, a gente vê o que é 0,9. Ele é o seno do ângulo θ, o seno do ângulo, é o cosseno do ângulo 23,96. Se a gente verificar aqui no FD, os ângulos entre ele aqui, ele dá 23 graus, né? Quase 24 graus. Dando continuidade aqui, ó, aí FBD vezes 0,9, cosseno de 24 graus, menos FD, que é cosseno de 24 graus, igual a zero. Eu faço um jogo algébrico aqui, jogo o FD para um lado da equação, o FBC para o outro. Eu entendi que FDE é igual a FBC, que é igual a 10 kN. Eles são iguais essas forças. Aí eu vou caminhando para forças verticais, passo para o próximo passo, onde que eu encontro que o FBD, aí eu teria, pela estrutura, eu entendo que tem que calcular pelo seno agora do ângulo, por causa que eu estou fazendo em relação à força vertical. Eu multiplico por 0,4, menos o FDE, também por 0,4, menos 2, esse 2 é a força no nó. Se você verificar aqui em cima, tem um nó em cima, tem uma força atuando no nó de 2 kN. Encontrei aqui, menos 2, menos o FDC igual a 0. Fazendo essa conta, encontrei que o FDC é igual a menos 2 kN. Existe uma força no FDC de menos 2 kN. No final, a gente vai verificar que o que é tração e o que é compressão, né? A gente vai anotando essas forças. Calculei o nó D, aí agora sim eu consigo caminhar para o nó C. O nó C, apesar da posição dele, os ângulos são um pouco diferentes. Então, fazendo a tangente, eu encontrei que o θ, o ângulo, é 53,12 graus. Eu já calculei o seno e o cosseno desse ângulo para facilitar a minha vida, e só colocar na fórmula. É um jeito mais fácil, assim, você já coloca tudo que tem que fazer de conta, assim, tudo como constante, para só ir coletando no final das contas e colocando na sua fórmula. Dou início sempre pela horizontal, é o meu jeito de calcular, que é a força FCE vezes o cosseno do ângulo de 53 graus, mais o FCG, mais, aí é um sisteminha, FCB vezes o cosseno de 23. Por que FCB cosseno de 23? Porque essa barra já está em outra posição. Menos o FAC igual a zero. Encontro uma equação, a primeira equação, que o FCG é igual a menos FCE vezes 0,6 mais 8,9. Faço um sisteminha, faço um jogo algébrico, encontro essa equação. Guardo ela para usar ela mais tarde. Vou para as forças verticais, onde FCE vezes 0,79, que é o seno do ângulo de 53 graus, menos a força FCB, que está na outra posição, vezes seno de 23,96, menos 23,96, menos FAC igual a 0, perdão, desculpa, seno de 23 menos FDC igual a 0. Calculo tudo isso, o FCE vezes 0,29 menos 2,56 vezes 0,44, já tinha esse valor, o FCB é igual a 2,56 vezes 0,4 menos 2 igual a 0. Encontrei o FCE, que é igual a 3,2 dividido por 0,79, dividido pelo seno de 53, que é igual a 3,8 kN. Portanto, o FCG, eu volto na equação primeira, vai dar igual a 6,6 kN. O pessoal está entendendo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Continuando aí, então. Vou para o nó E. O nó E vai ser basicamente o meu nó final. Por quê? A estrutura ela é simétrica. Tudo que eu calculei para o lado esquerdo dessa estrutura vai ser semelhante à estrutura do outro lado. Você vê as reações de apoio também, elas são iguais, as forças atuando nos nós são todas iguais, a estrutura é simétrica. Então, apesar, a gente se assusta com o tamanho da estrutura, mas às vezes é só você começa o trabalho assim, e a gente nem percebeu, já terminou o serviço, entendeu? Calculo os nós, nesse ângulo, no nó E, por causa da posição dele, eu vou trabalhar com 2 ângulos, né? De 53 e 24 graus. Já calculo os seus respectivos senos e cossenos, para facilitar a minha vida. Do início, calculando as forças horizontais, onde eu encontro a força FDE, vezes 0,9, seria 0,91, mais o FG, vezes o cosseno de 53, menos o FF, vezes o cosseno de 24, menos o FEC, vezes o cosseno de 53, igual a 0. Calculo todos esses valores, respectivos valores, eu encontro que o FEF é igual a 12,53 menos o FEG vezes 0,66. Essa equação eu salvo e guardo para depois, para usar depois, porque há uma incógnita aí que eu tenho que ainda descobrir. E eu vou descobrir ela agora, com a força vertical, onde eu encontro que o FEF vezes 0,4, mais o FDE vezes 0,4, menos o FEC, 0,79, menos o FEG, 0,79, menos 2, igual a 0. Calculo seus respectivos valores, vou colocando o que eu já sei, né? Eu já tenho o FDE, eu já tenho o FEC, vou colocando. Me falta só o FEF e o FEG. Eu encontrei uma segunda equação onde eu descobri que o FEF é igual a FEG vezes 1,97 mais 2,51. Eu encontrei essa equação. Eu consigo fazer um sistema onde eu substituo o FEG por um valor e o FF pela outra equação. Eu substituo, então, o 2 no 1, onde que o 12,53 igual a FEG vezes 0,66 vai ser igual a FEG vezes 1,97 mais 2,51. Faço esse sisteminha, calculo esses valores, eu descubro que o FEG é igual a menos 3,8 kN, substituindo em 1. Portanto, o FF é igual a 10 kN. Eu subtraio, né, esse valor, eu encontro que o FF vai ser igual a 10,10 kN. Minha estrutura ela é simétrica, eu fiz uma igualdade aqui dos nós, né? Onde que o FAB é igual a FHI, se vocês verificarem lá em cima, a gente vai só buscando quais são os nós idênticos. Então, o nó A é igual a I, o B igual ao H, o C igual ao G, o D igual a F e o E é o ponto médio. Então, tudo que eu apliquei nesse lado esquerdo, eu posso jogar para o lado direito, que vai dar a mesma coisa. Eu faço os valores, a igualdade, né? A equivalência. Eu encontro fiz uma tabelinha com as suas respectivas forças, e eu defino que tipo de força está atuando na barra. Que eu encontrei na força AB e HI igual a compressão, o FAC e o GI, força FGI de 11,3 kN de tração, tá puxando, FBC e FGH de 2,56 kN, que também é compressão também, o restante, FBD, FEF, FDE e o FH, o FCD, pois não? Lembrando que é pelo sinal, né, no final da conta. Sim, tipo... sim, é que a gente tem que colocar se é positivo ou negativo. E aí... Na verdade, nas contas, né, conforme a gente for fazendo as contas
dos cálculos das barras, aí o sinal ele dá negativo ou positivo, aí você sabe se é compressão ou se é... Isso, exatamente. E aí eu fui definindo FCE e o FG de 3,81 kN igual a tração, e o FCG igual a 6,66 kN também é de tração. Eu fiz o cálculo no FTools para ver se estava correto, né? E o FTools ele dá valores, ele não dá valores exatos que eu calculei. Eu não sei se é por causa de seno e cosseno, essas coisas, mas ele deu bem aproximado, e aí eu consegui ver que, assim, eu estava caminhando para o caminho correto, eu estava verificando, eu estava fazendo as contas corretas, né? E os valores não estavam fora, assim, não estavam totalmente discrepantes. Vocês estão vendo a minha tela com FTools? Aí, estamos sim. Tá vendo, Lucas? Aí você vê as forças atuantes na barra, né? A seta dando a direção, as reações de apoio para cima, de 6 kN. Se você verificar aqui, na minha conta aqui deu 10 kN, menos 10 kN. Aqui deu menos 9,8. Tá, assim, tipo, pela conta tá certo. Eu defino como correto, assim, tá tolerável essa diferença. E é isso, gente. Essa é a apresentação aí dos nossos exercícios. Cada um fez um exercício, né? E a gente jogou no grupo e definiu quais seriam os exercícios apresentados. E aí a gente votou, né? Falou, vamos fazer esse exercício, vamos fazer aquele outro. E aí esses foram os dois, que foram assim que a gente entendeu que o pessoal vai ter uma boa compreensão, porque é uma receitinha de bolo, não foge muito disso. Você faz de um jeito, o próximo vai ser do mesmo jeito, a sequência vai sempre seguindo assim. Tá ok? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rafael, só coloca lá na apresentação de novo, porque eu esqueci de comentar alguma coisa, por isso até eu me perdi quando eu fui explicar. Você quer voltar na sua, né? Só para mim comentar uma coisa com a turma. Tá bom, então. Você falou uma receita de bolo mesmo, eu pulei uma parte e fiquei perdido achando que estava faltando um slide. Tá bom, então, eu vou voltar lá no celular. Peraí, só um instantinho. A apresentação. Pode passar. Aqui, nesse aqui. Nesse mesmo, em cima. O de cima? É o de cima. Aqui, ó. Eu comentei só da resultante de momento e não das forças horizontais e verticais, como vocês estão vendo aqui do lado. Que uma é igual a 60 e o outro é igual a 0. Aí quando passou o próximo slide eu fiquei perdido. Pode passar para o próximo slide? Que são as forças que estão em azul aqui, ó. Então, no sentido da parede, né? Como eu esqueci de falar para a turma, até eu acabei me perdendo aqui. Como a gente tem as forças para baixo, que vão somar 60, então a gente vai ter 60 contrário puxando para dar o somatório igual a 0. A mesma coisa para baixo, para dar o somatório de igual a 0. Então eu acabei esquecendo de comentar aquelas duas partes, aquelas duas somatórias, e eu acabei me perdendo aqui. Mas aquelas três forças são essas que estão em azul aqui. Era isso que eu tinha para corrigir na minha apresentação, para comentar com a turma. Maravilha, perfeito. Tá certo, professor? Finalizado, então. Muito bom, formato bem legal de apresentação, bem calmo, assim, digamos, trazendo a apresentação para si, né? Então, isso é legal, né? Eu gosto. Talvez, não sei se, né, tenhamos tempo para todos os grupos apresentar, mas não há problema, né? Tá o meu e-mail para vocês mandarem as apresentações. Então, todo mundo mande para mim, independente de quem conseguir
apresentar aí ou não, não há nenhum problema. Mas eu gostei bastante, é esse formato que eu gosto, esse formato de explicando, falando, degustando, né? Degustando o exercício, curtindo o que está fazendo, né? Isso me agrada e a gente percebe quando o aluno tá curtindo aí curtiu, né? Tanto a confecção do exercício como a apresentação, e se tivesse que apresentar para mais pessoas, apresentaria com bastante gosto. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia mesmo. Muito bem. Então, beleza. Vamos olhar aqui no chat, né? Se tem mais grupos aí que se animaram ou se estão prontos para apresentar. Ficou bom, né, Sônia? O pessoal gostou aí bastante. Olha lá, o Ariovaldo também está elogiando. Ótimo. Bom, gente, brigadão, viu? A gente agradece aí em nome do grupo aí. Obrigado, professor, aí, pela paciência aí, tá bom? Todo mundo elogiando aqui, ó, pessoal. Obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Parabéns. Parabéns a todos. Mais alguém hoje se habilita? Temos um tempinho ainda, né? Ou não? Ainda estão em obras? Precisa da semana que vem? Acho que vai ficar para semana que vem, professor. O meu grupo vai apresentar semana que vem, tá? Beleza, ó, grupo, Cláudia, a Sônia, Isso. dando aí o toque, hein? Semana que vem é Tá. nóis. Olha lá, o Danilo também está dizendo que semana que vem. É, isso mesmo, vamos já, os 3 grupos aí, pelo menos. Engatar, olha lá, mais outro grupo. Beleza. Então, acho que a gente pode hoje desmobilizar, né? Porque agora estamos nessa fase de apresentação. Olha lá, temos 3 aqui, tranquilo. 3 ou até 4, acho que grupos. Vamos ver se a gente, só talvez apertando um pouquinho aí o ritmo, né, da apresentação, para ver se a gente encaixa aí uns 4 grupos. Então, Professor, posso dar uma sugestão? Não poderia ser 2 grupos por aula? é que aí, eu acho que aí vai, porque a sala é grande, né? A sala é grande. Então, vamos tentar, mas também é o que eu disse, né? Não precisa todo mundo apresentar. Eu estou deixando aí quem quiser. Por aula, porque o meu modo de ver, se for 4 grupos por aula, vai ficar muito corrido, eu acho. Corrido vai mesmo. Vai ver, não tem problema. É uma sugestão, por favor, o que eu tá? o que eu não quero só é levar muito essa apresentação, porque a gente tem mais conteúdo ainda, né? Então, acho que mais umas 2 aulas, pelo menos. Sim. Aí, quem não apresentar, entrega só, né? Mas tudo bem, pode ser. Então, só avisando, né? Porque às vezes fala, mas o professor não deixou eu apresentar. Não é que eu não deixei, né? É que é uma sala cheia, ainda bem, fico feliz. Mas se todo mundo for apresentar, e a gente não vai conseguir mais ter o conteúdo, né? Então... No Cortano, você acha que dá umas 3 apresentações por aula? A nossa aula vai até 3, né? Acho que 3 dá, não dá? Eu acho que dá, tem né? chance, hein? Vamos tentar, né? Vamos ver, vamos fazer esse laboratório semana que vem, né? Vamos ver. Porque assim todos podem apresentar, né, professor? Vamos tentar, né? Vamos tentar. É do meu gosto também, que tem o máximo de apresentações. Mas também tem grupo... conteúdo melhor para nós, né? Para todos. Mas tem grupo que não gosta, viu? Também eu já vi nos outros semestres. O que me escreve aqui no privado falou, professor, não leva mal não, mas nós não curtimos muito apresentar. Falei, então tá bom, também, sem problema. Não é todo mundo, né, que gosta, tá? Eu gosto, né, mas gosto de ver também. Mas, né, se a pessoa não curte muito. Então, beleza, pessoal, vamos desmobilizar aqui a nossa rede. É igual cadeia de rádio, né? Vamos desmobilizar a nossa cadeia de rádio aqui. E semana que vem, então vamos tentar, talvez, pôr como meta aí, três grupos
no capricho. No capricho. Então, beleza. Então, boa semana, bom final de semana. Quem não concluiu, conclua. Obrigada, professor. Professor também, tá? Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau. Obrigado, professor. Obrigado aí, gente. Tchau, professor. Obrigado. Muito obrigada. Tchau. Bom final de semana, professor. Igualmente.